Imagina só uma empresa conseguir, na prática, hackear o sistema para levantar US$ 350 mil em benefícios. Pois é, hoje a gente vai mergulhar no plano genial da Rumo AI para fazer exatamente isso. Eles pegaram as regras corporativas e, olha, transformaram numa vantagem competitiva gigantesca. E aqui que a história começa a ficar interessante. Pensa comigo, como é que uma empresa com 25 anos de estrada, super bem-sucedida, acaba ficando de fora de programas que foram criados justamente para novas startups? É um paradoxo, né? Por ser tão experiente, a porta dos benefícios se fecha. Mas, como a gente vai ver, para toda porta fechada existe uma chave. O nosso roteiro aqui hoje vai ser exatamente esse. A gente vai entender o dilema da Rumo, depois a gente passa pela manobra de mestre que eles bolaram, a estratégia de via dupla, o prêmio de US$ 350 mil, a tecnologia de IA que está por trás de tudo isso e, claro, o plano de ação para 2026. Então vamos lá, para o primeiro ponto, o dilema do inovador. Para entender isso, a gente precisa conhecer a Rumo Soluções. É uma empresa com 25 anos de mercado, sabe? Eles são feras em sistemas de TI críticos. Pensa neles como aquela base de concreto super sólida e confiável da tecnologia. O problema é que essa solidez toda, essa experiência, acabou virando um obstáculo. É aqui que o jogo muda de figura. Pensa assim, gigantes da tecnologia, tipo o Google, funcionam com dois mundos paralelos. De um lado você tem o universo das startups, é um parque de diversões cheio de créditos de nuvem, suporte premium, aceleração. Do outro, o mundo corporativo, mais sério, com outras regras, outros benefícios. E a Rumo, justamente por causa do seu sucesso e da sua idade, estava presa nesse lado corporativo, só olhando de longe a festa das startups. E o que impedia ela de pular o muro? Uma regra. Uma regrinha simples, quase boba. Para ser uma startup aos olhos do Google, a empresa tem que ter sido fundada nos últimos 10 anos. E com 25 anos de história, a Rumo Soluções era basicamente velha demais para o rolê. A porta estava trancada e aparentemente não tinha chave. Então, o que você faz numa situação dessas? Você não tenta mudar a regra do jogo. Você muda o jogador. E é exatamente aqui que o plano de mestre começa a tomar forma. A solução foi genial, criar uma chave do zero. A jogada? Um spin-off corporativo. E assim nasce a Rumo AI, uma empresa totalmente nova, legalmente independente, ágil. Ela não só nasceu, ela foi desenhada, projetada sob medida para ser a startup que o Google queria ver. E essa criação foi feita com uma precisão cirúrgica, se apoiando em 3 pilares. Primeiro, um CNPJ novinho e folha, focado em desenvolvimento de software, não em consultoria. Segundo, uma estrutura de sócios, o tal do cap table, limpinha, com cara de startup pronta para receber investimento. E terceiro, que é o mais importante, toda a propriedade intelectual, todo o código novo, pertence legalmente à Rumo AI. Isso aqui não é só um truque de papel, é uma empresa de verdade com tudo no lugar. Mas calma, que a genialidade do plano não para por aí. A ideia não era só pegar os créditos e ir embora. Não! Era um ataque em 2 frentes, super bem pensado, para entrar de vez no ecossistema do Google. Dá uma olhada aqui que fica bem claro. Essa é a estratégia de via dupla. Na primeira via, pelo Google for Startups, a Rumo AI consegue o financiamento, ou seja, os créditos para bancar a infraestrutura e a inovação. Na segunda via, como Google Cloud Partner, ela constrói o caminho para gerar receita, para vender. Uma mão lava a outra, sabe? É um ciclo perfeito. Você inova com o dinheiro deles e depois vende junto com eles. Brilhante. Ok, a gente já viu que a estratégia é fantástica. Mas e o Premium? O que se ganha no final disso tudo? Bom, o resultado desse plano foi pensado para uma única coisa: um crescimento, assim, explosivo. Estamos falando de US$ 350 mil. É um número que impressiona. Mas, olha, isso é muito mais do que só dinheiro. O que esse valor representa na prática? Pensa nisso como o combustível do foguete. Não são só os créditos, é um pacote completo de aceleração. US$ 250 mil em créditos no primeiro ano, mais 100 mil no segundo. 12 mil em suporte técnico premium, que vale ouro. Google Workspace de graça. E o mais legal, acesso a programas de IA que nem todo mundo tem. É, na prática, a liberdade para criar, para inovar, sem ficar se preocupando com a conta no final do mês. Certo, mas por que ter todo esse trabalho? Para que essa engenharia toda? Porque a Rumo AI não está fazendo isso à toa. Eles estão construindo o futuro deles em cima de uma tecnologia que literalmente muda as regras do jogo.
Para a gente ter uma ideia do poder disso, é como se, em vez de pedir para uma IA ler um parágrafo de um livro, você pudesse pedir para ela ler e entender mais de 30 mil linhas de código de uma vez só. É um salto gigantesco. E os números não mentem. Os modelos de IA que a gente vê por aí, o pardão do mercado, processam ali entre 32 mil e 128 mil tokens. A tecnologia que a Rumo AI vai usar, o Gemini 1.5 Pro, processa 2 milhões de tokens. Isso não é só uma melhoria, é uma outra categoria, é uma revolução. E é exatamente essa capacidade que eles precisam para a missão deles, que é modernizar aqueles sistemas legados, gigantescos, cheios de código. E tem uma frase que resume perfeitamente a filosofia da Rumo. Enquanto outros experimentam, nós entregamos há 25 anos. Ou seja, eles não estão só testando a tecnologia da moda. Eles estão pegando 25 anos de experiência prática, de mão na massa em sistemas críticos e aplicando nessa nova ferramenta. É a junção perfeita entre a tecnologia de ponta e a confiança de quem sabe o que faz. Ok, mas como é que tudo isso sai do papel e vira realidade? Bom, isso aqui não é só uma ideia, é um blueprint. É um plano detalhado, um passo a passo, feito pelo José Vitor para o Bruno Eringer, que é quem vai liderar essa frente com o Google, e ele foi pensado para começar a rodar em 2026. É algo importante, estratégico, mas não é para sair correndo amanhã. Mostra um planejamento de longo prazo, muito bem feito. E o plano de execução é super direto, um roteiro de 90 dias. Olha só, no primeiro mês é fundação e identidade, ou seja, cria a Rumo AI legalmente, lança o site. No segundo mês é validação. Aplica para aceleradoras como a da NVIDIA, constrói uma prova de conceito para mostrar que a tecnologia funciona. E no terceiro mês, com tudo validado, aí sim, pede o pacote de $350 mil e se registra como parceiro oficial do Google. É um passo a passo claro, super executável. E o objetivo final de tudo isso é muito claro. O jogo aqui não é só pegar os créditos, é capacitar toda a equipe. A grande meta é que até 2027, os 77 desenvolvedores da Rumo estejam, totalmente sincronizados, tirando o máximo de proveito do ecossistema de IA do Google. No fim das contas, essa história toda da Rumo nos deixa com uma pergunta para pensar. Eles mostram que a tecnologia mais incrível do mundo pode não servir para nada se você não conseguir chegar até ela. Então fica a questão. Para inovar de verdade, o que vale mais? Ter a melhor tecnologia disponível ou ter a melhor estratégia de negócio para conseguir acesso a ela? Fica aí a reflexão.